que passou no seu ministério diante da presença de Deus, vamos ver que alguns salmos que Davi compunha na presença do Senhor, que Davi compôs no decorrer da sua vida. Observa que alguns salmos ele faz simplesmente orações, alguns ele regozija ao Senhor, e alguns ele mostra a Deus o quão poderoso Deus era, e o conforte, e mostrava que Deus ele não perdia o controle de nada em alguns salmos que ele compôs. Quando Davi ele cai no ato de adultério com Betseba, ele compõe o Salmo 51, salvo engano. E nesse salmo ele mostra a Deus o quanto desprezível era a sua vida diante daquele ato que ele tinha feito e o quanto se arrependia. E certa feita ele diz a Deus: Senhor, me purifica, santifica a minha vida mais uma vez, me purifica-me como isopor e eu me tornarei limpo. E se o Senhor me purificar, eu ensinarei os homens a sua palavra para que eles se arrependam da sua transgressão. E se o Senhor por mais uma vez me purificar, eu ficarei limpo para sempre. No outro salmo ele mostra a Deus o seu poder e a sua grandeza, e que se o profeta Jonas tivesse lido esse salmo de Davi, antes de querer fugir da presença de Deus, se ele tivesse visto esse salmo antes de querer fugir da presença de Deus, ele entenderia que Deus está sobre todos os lugares e todos os lugares ao mesmo tempo. Davi ele compõe o Salmo 139, no verso de número 7, ele começa a dizer: Senhor, tu me sondaste, tu me conheceste, tu me cercaste por detrás e por diante. Para onde eu me ausentarei de ti, para onde eu fugirei da tua presença? Senhor, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer da sepultura minha cama, tu ali também estás. E se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Senhor, eu ainda nem era formado no ventre da minha mãe, meus ossos ainda não tinham entretecido, meus ossos não tinham criado liga, mas o Senhor já me conhecia e tinha todos os meus dias agravados na palma da sua mão. E Davi mostra mais uma vez que não tinha como fugir ou correr ou se esconder da presença de Deus. Por mais que queremos, por situações que passamos, podemos esconder de qualquer pessoa, podemos esconder de nós mesmos, podemos esconder daquelas pessoas que estão do nosso lado, podemos esconder dos nossos pastores, podemos esconder de pessoas que queremos ocultar alguma verdade, mas da presença de Deus não existe mente humana, não existe pessoa que consegue ocultar dos olhos de Deus o que acontece sobre a terra. E Davi mostra nesse salmo a onisciência, a onipotência e a onipresença do nosso Deus. Só que no Salmo de número 116 há uma preocupação do salmista, e a preocupação era: ele se perturba na sua alma, e quando ele se perturba na sua alma, ele diz: todos os homens são mentirosos. E quando ele diz isso, ele olha para si mesmo e diz: mas o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele vê que Deus faz muito para ele, mas ele olha para si mesmo e vê que ele não faz nada para Deus. Porque uma das coisas que eu prestei atenção, me perdoa a minha sinceridade, é que nós citamos muito em um Deus que tudo dá. Nós citamos demais em um Deus que está com as mãos abertas para entregar a bênção, para derramar a bênção, para fazer com que a bênção seja entregue nas nossas mãos após o final do culto. Mas eu não acredito em um Deus que te dá tanto e que não te exige nada de você. Eu não acredito em um Deus que Ele me dá tudo, Ele abre o céu para mim, mas Ele não exige nada da minha vida. Por acaso Deus me segura na igreja por algum tipo de barganha?
Por acaso seria Deus um barganhador? Eu não estou chamando Deus que Ele quer uma troca de favores, mas a preocupação do salmista é: Deus me dá tanto, mas eu não faço nada para Deus. Deus me entrega tanto, mas a minha vida é voltada às minhas próprias vontades, à minha própria concupiscência. Eu sou entregue à minha própria vontade carnal. Mas quando eu quero, eu exijo algo de Deus, e eu coloco na minha cabeça que eu não vou sair daqui sem a bênção do Senhor. Mas eu não acredito em um Deus que Ele dá tudo sem exigir nada de ninguém. Só que o salmista, ele conhece a Deus e sabe que Deus ele não vive de troca de favores. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. E ele se preocupa: o que darei eu ao Senhor? Um Deus que tudo tem, um Deus que tudo pode fazer. A preocupação do salmista era surpreender a Deus. Mas o mesmo salmista, no capítulo número 139, ele escreve que de longe esse Deus já conhecia os seus pensamentos. Como surpreender um Deus que já me conhece antes de que qualquer palavra saia da minha boca? O mesmo já sabe o que eu vou falar. O salmista ele se preocupa: o que darei eu ao Senhor? Observe, irmãos, que Davi, no auge da sua vida, depois de guerras vencidas, batalhas travadas, depois de conseguir assumir um trono que ainda é jovem, pela unção de Deus, pela unção do profeta Samuel, amando do próprio Deus, de ser rei de Israel. Passa-se um tempo, passa-se luta. O interessante é que ele recebe a unção, mas não recebe a coroa, ainda tem um processo. Isso se chama amadurecimento. Não é tudo que eu quero que Deus tem que me dar na hora que eu quero. Tem coisas que Deus tem para nos dar, mas nós não estamos preparados para receber aquilo que é de Deus. Porque até para Deus nós temos que amadurecer. É bem verdade que quando Paulo chega na igreja de Corinto, a primeira coisa que ele fala com os irmãos de Corinto é o seguinte: irmãos de Corinto, vocês conhecem sim o Espírito, receberão dons do Espírito. E ele cita no capítulo seguinte alguém que ele conhece, dizendo dele mesmo: eu conheço alguém que não sei se na carne ou fora da carne, que não sei se no Espírito ou fora do Espírito. Ele foi até a terceira dimensão do céu. Ele viu coisas inefáveis, coisas imensuráveis, a qual o homem lícito não é digno de ouvir nem de falar. Só que quando ele chega diante da igreja de Corinto, ele fala para a igreja de Corinto: eu sei que vocês acham que conhecem o Espírito, mas eu não posso falar com vocês como espirituais, mas eu falo a vocês como meninos em Cristo. Vocês têm que ser tratados no leite, meninos em Cristo. Essa é a mensagem de Paulo. A igreja de Corinto. Então nós temos que amadurecer espiritualmente. Ou seremos levados por qualquer coisa que falam para a gente. O nosso caráter pode ser manipulado por qualquer um. Qualquer um que chegue em você tendo pouca experiência, ou não sabendo nada, ou não sendo maduro. O seu caráter ele pode ser mudado de acordo com a vontade daquela pessoa que está conversando. Eu não digo que a sua opinião pode ser mudada da noite para o dia, mas eu digo que a sua opinião pode ser mudada de acordo com o tempo, de acordo com o fator numérico visível. A pessoa ela não pode mudar a sua opinião, mas ele tem uma certa insistência, ele acaba te convencendo. Mas uma pessoa madura espiritual, ela já não é guiada mais por voz de homem. Ela já entende quando é Deus e quando não é Deus. Ela já entende quando é o Espírito de Deus e quando não é o Espírito de Deus. E se nós observar a vida de Davi, e na sua preocupação de agradar a Deus, talvez seja um episódio em que ele pega a arca da aliança
já que eu não fiz nada para o Senhor, e eu não sei como agradar, então vamos pegar a arca da aliança e vamos levar para dentro de Jerusalém, que era da onde ela foi tirada, que é da onde ela foi capturada. Ali estava o prazer no coração de Davi de levar a arca de Deus para dentro de Jerusalém. E talvez ele pensou: essa pode ser uma boa em fazer o que eu não fiz ainda para Deus. E a Bíblia diz que com alegria ele pega a arca e ele leva a arca. E a Bíblia diz que a caminho de Jerusalém, a Bíblia diz que bois levavam a arca. A arca estava sendo conduzida em cima de carros de bois novos, levando para dentro de Jerusalém. O sonho de Davi estava ali, o desejo do coração de Davi estava ali, de conduzir a presença, de conduzir a arca da aliança para dentro de Jerusalém. E se você não sabe, a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, de forma teofânica, o Espírito de Deus se manifestava através da arca da aliança. Então ele estava levando naqueles carros de boi, a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Só que você tem que entender que quando era conduzida a arca da aliança, ela não podia ser conduzida por bois, porque era o sacerdote que tinha que carregar a presença de Deus. Eles já começaram, Davi ele começou uma boa intenção, só que a obra de Deus ela não vive de boa intenção. Talvez a sua intenção seja boa de estar aqui no altar, mas eu pergunto se a sua vida está preparada para subir nesse altar. A nossa vida não vive de boa intenção. Deus ele não vive de boa intenção. Mas por que, irmão Fabrício? Por que Deus não vive de boa intenção, irmão? Porque Davi está conduzindo a arca. A Bíblia diz que Davi tinha um amigo íntimo chamado Pérez do Santo. A Bíblia diz que os bois, então, no percurso para Jerusalém, aqueles bois tropeçam. A arca da aliança, ela só podia ser carregada por sacerdotes. E sendo ela carregada somente por sacerdotes, ela não podia ser tocada por qualquer outro homem, independente da situação. Era simplesmente o sacerdote que podia tocar, era simplesmente o sacerdote que podia levar, era simplesmente o sacerdote que podia colocar a mão. A Bíblia diz que os carros de bois estão avançando a progresso de Jerusalém, mas a Bíblia diz que os bois tropeçam, e quando os bois tropeçam, a Bíblia diz que pelos bois tropeçar, Deus então mata os bois. A coisa é séria. Deus então, pelo tropeço dos bois, o texto diz que Deus mata os bois. E quando os bois caem ali, a Bíblia diz que a arca da aliança então ela vai cair também. E quando a arca da aliança vai para cair, então um amigo íntimo de Davi chamado Pérez do Santo, ou melhor, Uzá, a Bíblia diz que quando Uzá vai para levar a mão para colocar na arca da aliança, para tentar segurar a arca, a Bíblia diz que quando ele leva a mão para segurar a arca, Deus então mata Pérez do Santo naquele lugar. Mas eu paro e penso, Deus ele ia simplesmente segurar a arca que estava caindo. A intenção de Pérez do Santo era boa, mas Pérez do Santo não estava preparado para pôr a mão na arca. Pérez do Santo não estava preparado para conduzir a arca, para colocar a mão na arca. Pérez do Santo não era separado para aquilo. É por isso que pastores, líderes de igreja, eles têm que prestar atenção nos membros da igreja que ele tem, porque tem gente que não é pela visão terrena, tem que ser pela visão de Deus. Não existe isso levar jeito, tem que ter o dom. Não existe isso, você não tem ninguém, vou colocar você. Não existe isso, existe preparação. Não existe intenção boa. Não coloca fulano, a intenção pode ser boa, mas eu quero saber qual é a vontade de Deus. Se você diz para mim que Deus é dono da igreja, que Deus vive a igreja, então por que a igreja não faz a vontade de Deus? Por que a igreja não anda sob a direção do Espírito Santo?
Se a igreja é de Deus, ela não pode andar sobre a condução do homem, ela tem que andar sobre a direção de Deus. Ainda que a pessoa pode dizer quem ela foi, irmão. Deus, ele não trabalha com amizade, muito menos com simpatia. Deus, ele trabalha com quem quer ter compromisso com a presença dele. A Bíblia diz que Davi então se ira e coloca o nome daquele lugar de Pé-de-Susã, porque a ira de Deus se acendeu contra o santo. Davi disse: e eu poderei conduzir essa arca? Acabou de matar o meu amigo, poderei eu conduzir? Então ele pega a arca e coloca na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que por 3 meses, se não me engano, a arca fica naquele lugar. A Bíblia diz que Obed-Edom, ele era um homem temente, obediente a Deus, e ele fica ali junto com a arca. Só que ele entendia, ele não colocava a mão na arca, do jeito que a arca estava lá, ele deixou. A Bíblia diz que Deus então abençoou a casa de Obed-Edom por 3 meses, de forma sobrenatural, que a fama da casa de Obed-Edom chegou até os ouvidos de Davi. E Davi então resolve: se Deus abençoou ele, então conduziremos a arca. Só que Davi agora faz diferente. Ele deixa carros e bois para lá. Agora quem vai conduzir é sacerdote. E ele coloca o sacerdote. Ele entende. Tem gente que é ignorante. Deus está falando, ele não está entendendo. Deus está mostrando, ele não está dando ouvido. Deus está desenhando para ele não entende. Que muitas das coisas que a gente passa é porque não estamos entendendo qual é a vontade de Deus. Deus, ele não trabalha do meu jeito, do seu. Deus é Deus. Glória a Deus. Se Deus fosse trabalhar do meu jeito, ele não seria Deus, seria eu o Deus e ele o servo. Mas como eu sou servo, eu sou prestador de serviço, eu obedeço a alguém que é superior a mim. E quem é superior à igreja? E quem é o dono da igreja? E se ele é o dono da igreja, então eu tenho que andar segundo a vontade do dono da igreja. Ainda que Deus colocou o pastor à frente, mas como Jesus ele escreve as igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse ele fala ao anjo da igreja, ele já está mostrando para aquele anjo que ele é o anjo da igreja, não é a igreja que é do anjo. Jesus já está mostrando a sua soberania para aqueles pastores da igreja, dizendo ao anjo da igreja, não é a igreja que é do anjo, é o anjo que é da igreja, porque a igreja é minha. A igreja é de Deus. Então nós temos que entender. Davi então decide conduzir, só que ele começa diferente, ele entendeu. Ele entendeu que para fazer a obra e para fazer a vontade de Deus não era de qualquer maneira. Não era de qualquer forma que deveríamos fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Davi então entende: agora eu vou fazer o quê? Eu vou trazer a devida sacerdotes. E eu vou dar 7 passos, e cada 7 passos que Davi dava, ele sacrificava o Senhor. Até Jerusalém tinha chão, mas ele falou assim: se é para Deus, então tem que ser perfeito. Se é para Deus, tem que ser. Se fosse para mim, eu colocaria nos carros de boi, mas se é para Deus, coloca a arca no ombro. Sacerdote, está na hora de trabalhar, coloca a arca no ombro. Vamos conduzir até Jerusalém. E cada 7 passos que Davi dava, ele sacrificava ao Senhor em gratidão. E nós temos que entender isso. A vontade de Deus, o querer de Deus. O que darei eu ao Senhor? Não fica preocupado com o que dar, irmão, porque Deus